esta semana tem sido uma coisa tenebrosa mesmo. Você há de convir comigo. Meu Deus do céu. A tragédia em Suzano, o Supremo Tribunal Federal dando esse duro golpe na Lava Jato, o absurdo que aconteceu na Nova Zelândia. Tem momentos que é difícil. É nesses momentos que nós temos que colocar os joelhos no chão e orar. E orar para buscar a direção. Porque quando nós caímos para aprender a levantar. Eu acredito nisso. E continuar persistindo. Eu quero falar a respeito dessas coisas aqui. Na tragédia terrível que aconteceu na Nova Zelândia, quase 50 mortos, o número vai aumentar com certeza. Não se sabe nada a respeito ainda. Só estão especulando a respeito das coisas. Mas uma coisa a mídia já sabe. É culpa do Trump, do Bolsonaro, das armas, dos videogames, do PewDiePie. Tudo. A mesma história de sempre. Tudo para criminalizar inocentes, tudo para inocentar criminosos. E a culpa, é claro, a grande mídia já disse. Grupos de extrema direita, cristãos conservadores. Nós vamos falar a respeito disso. A tragédia de Suzano também, como era de se esperar, da nossa mídia maravilhosa, foi culpa do Bolsonaro, como disse o Reinaldo de Azevedo. Que também, Bolsonaro também é responsável pelo caso da Marielle, como insinua sem parar o Noblar e outros canalhas aí no Twitter. O Estadão deu capa para esses dois moleques imundos da tragédia de Suzano, que fizeram esse ato covarde, nojento, criminoso. O Estadão deu uma capa para eles, com fundo estilizado, glamourizado e tudo mais. É tudo que esses animais querem. É tudo que eles queriam. Eles fizeram um atentado para isso, para serem glamourizados pela mídia. Não deveria nem divulgar o nome dos assassinos. Porque é tudo que esses imundos, doentes mentais querem. Querem ser glamourizados pós a morte. E isso incentivará outros doentes como esses aí que aconteceram. Vejam só o que aconteceu em Suzano, aconteceu na Nova Zelândia. Sempre a história se repete. Nos anos 80, por exemplo, você podia comprar uma arma na Mesbla. O bullying acontecia direto nas escolas e nós não ouvíamos falar a respeito desse tipo de atentado terrível. Mas quando você começa a destruir o núcleo familiar das pessoas, quando você problematiza tudo e diz para o jovem e adolescente, você não é culpado, a sociedade que é culpada por você estar assim, por você ser um completo lunático, canalha, a culpa é da sociedade. Aí você não se admira que as coisas aconteçam dessa maneira. No caso da Nova Zelândia, já começa, tá aqui, ó, tô com o jornal ligado ali, assistindo. Estão ligados a grupos da extrema direita. Quais grupos da extrema direita? Quais grupos da extrema direita têm um vínculo entre a religião e movimentos políticos terroristas? Quais são esses grupos? Que eu, por exemplo, desconheço. Existem grupos de direita como o Estado Islâmico, como a Al-Qaeda, como o Talibã, como o Boko Haram? Quais são esses grupos? Existe isso? Até onde foi apurado, o cara se declara um ecofascista, ambientalista, pagão, seguidor do movimento eurasiano, mas eu não vejo a mídia falando nada disso. Cadê, mano? Nada a respeito disso. Ah, porque o cara faz um vídeo lá falando, se inscreva no canal PewDiePie. Porque o cara quer isso mesmo. Ele quer incentivar o ódio, ele quer destruir tudo. Não que o PewDiePie tenha alguma coisa a ver com isso, é claro que não. Mas ele fala isso consciente de que o PewDiePie seria estigmatizado pelo crime hediondo que ele fez. O cara é um doente, é um canalha, tudo premeditado. Você tente aí achar um único jornalista preocupado com o efeito que esse ato monstruoso de ontem pode gerar nas comunidades
da Nova Zelândia. Você tente achar um jornalista dizendo que isso pode aumentar o preconceito e a violência contra os cidadãos locais. Porque é claro que a comunidade muçulmana não vai deixar isso barato. É claro que grupos extremistas vão tender a intensificar o seu discurso de retaliação, de revanche. E era justamente isso o que o canalha da Nova Zelândia estava pensando que aconteceria e que ele desejava que acontecesse com seu ataque nojento, covarde. Na dúvida é o seguinte: culpe sempre o Bolsonaro, culpe sempre o Trump. Como dizia aquela música lá do Raul Seixas. Mamãe, eu não quero ler jornal, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro com azar. Porque ler os jornais é um absurdo. Eu tenho certeza que o Raul Seixas seria como o Lobão é hoje. E aqui no Brasil nós temos lá os caras do Supremo Tribunal Federal que deram o maior golpe que a Lava Jato já sentiu. E nos deixa profundamente desanimados. Mas calma, meu amigo. É assim mesmo. Altos e baixos. A única certeza que você pode ter é que você tem que continuar lutando. E nós estamos no meio de uma guerra cultural, sim. Temos que continuar lutando. Com todos os meios legais possíveis. Correto? Então, por exemplo, se o Congresso no Peru, nossos vizinhos aqui da América Latina, se eles conseguiram destituir todo o Conselho Nacional de Magistrados, que é o STF deles lá, nós podemos fazer sim uma pressão aqui no Brasil para o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso já está acontecendo com o Modesto Carvalhosa lá no Senado brasileiro. Então Toffoli, Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello, você acha que eles realmente representam os desejos, os anseios e protegem a Constituição brasileira? Com todos os meios legais, nós devemos ir às ruas, nos manifestar pacificamente, como sempre temos feito. Todas as manifestações da direita aqui são absolutamente pacíficas para que esse impeachment aconteça. Tá? E é claro que Bolsonaro poderia fazer uma medida provisória para tentar consertar isso que o Supremo Tribunal fez. Eu acredito que sim, poderia. Mas é aquela coisa, não vai fazer. A mídia já o ataca 24 horas por dia dizendo ditador, ditador, assassino e não sei o que lá, irresponsável por tudo, você é responsável por todo assassinato, você é um assassino, você é um miliciano, você é um ditador. Você acha que ele vai fazer uma medida provisória para criar mais atrito ainda com o Supremo Tribunal Federal? O que existe de verdade é uma guerra velada entre os poderes. O Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Podemos consertar isso também com as medidas do pacote anticrime do Sérgio Moro, que são incríveis, que vão fazer com que esses casos de corrupção, lavagem de dinheiro sejam julgados pela justiça comum e não pela justiça eleitoral, que é incapaz para fazer isso. E nós temos também o Major Olímpio lá com um projeto de lei já na mão para devolver a competência, né, para a justiça comum. O Major Olímpio está se mexendo. O povo não vai deixar isso acontecer. Esses golpes são importantes para que nós aprendamos a cair e levantar. É como aquele filme do Rocky Balboa. Você se lembra do Rocky? A vida não é a respeito de quanta porrada você consegue dar, de quantos golpes você consegue aplicar. A vida trata de quanta porrada você consegue levar e continuar lutando. Continuar de pé. Cai, levanta. Cai, levanta. Que nós sejamos assim. Que nós possamos pedir por essa força que por nós mesmos
nós não temos. Que nós possamos agora, nesse final de semana, nos prostrar de joelhos e orar pela nação, orar por aquelas famílias que sofrem e orar por aqueles que nos perseguem, para que eles possam enxergar as coisas ou pelo menos buscar a verdade e não se prender na malícia do próprio coração. Vamos fazer isso. Nesse final de semana, eu vou orar por vocês, meus irmãos. Vocês orem por mim também. Deus abençoe a todos.